O áudio que vocês vão ouvir agora é parte do podcast Xadrez Herbal. Caso vocês queiram ouvir mais sobre esse assunto e outros temas de política internacional, é só ir em xadrezverbal.com. Bem, passemos agora para a coluna aberta, no qual eu e o Felipe observaremos o movimento das peças no sempre complicado tabuleiro do Oriente Médio. Coluna aberta. Netanyahu cumpre decisão do judiciário e demite ministro. Pois é, meu caro Matias, vamos aqui primeiro algumas notícias de Israel, né? Porém, o Netanyahu dispensou o Aryeh Deri, ele que ocupava as pastas do interior e da saúde. O Aryeh Deri, que líder, né, de um dos partidos ortodoxos de Israel, o Shas, e inclusive por isso, né, a gente comentou isso um tempo atrás, né, os partidos ortodoxos ocuparam a pasta de saúde basicamente em quase todas as gestões Netanyahu recentes, porque ficam interessados em questões especialmente de direitos reprodutivos da mulher, né? E ele foi a Suprema Corte israelense, né, afirmou que o Deri não poderia ocupar o cargo, né, devido a uma condenação por fraude fiscal, né, que o deixaria ele impossibilitado de ocupar cargos no executivo. Os dois ministérios vão continuar com o partido Shas, e o Netanyahu disse que vai buscar todos os meios legais, né, para trazer o Deri de volta, o aliado de volta para sua coalizão e tudo mais. Nós temos outras duas notícias em relação à política israelense, né? Outra delas é que o Netanyahu se encontrou, né, foi até Amman, capital da Jordânia, se encontrar com o rei Abdullah, pelo motivo que a gente explicou nos últimos programas, né? Nós tivemos tensões envolvendo locais sagrados de Jerusalém, especialmente com aquela ação completamente desnecessária e provocativa, né, do ministro israelense Itamar Ben-Gvir, que é líder dos carranistas, né, o movimento mais de extrema-direita que existe em Israel, em que ele visitou, né, a esplanada das mesquitas. Isso levou a diversas tensões, protestos, e o Netanyahu se encontrou com o rei Abdullah. Por quê? Porque a Jordânia é a custodiante dos locais sagrados muçulmanos em Jerusalém. Tá? Ela é a garantidora da segurança desses locais sagrados. Então tivemos esse encontro, tá? Em que o rei Abdullah, né, frisou a importância de respeitar o status quo histórico e legal, né, na mesquita de Al-Aqsa e em demais locais sagrados. Tá? E, finalmente, o chefe, o presidente, né, do Banco de Israel, né, o Banco Central israelense, né, o Amir Yaron, ele deu uma entrevista, né, dizendo que ele solicitou um encontro urgente com o Netanyahu, afirmando que a proposta do Netanyahu de reforma do judiciário, né, que a gente também comentou aqui, que o Netanyahu pretende que o parlamento tenha mais controle sobre o judiciário, né, aquele discurso de ditadura do STF, ditadura do Xandão, né, e coisas similares, pode prejudicar gravemente a economia do país, né? Afirmando que investidores já estão segurando a grana e, principalmente, empresas de tecnologia já estão começando a suspender suas atividades ou diminuir suas atividades, né? Lembrando que Israel, né, tem um dos slogans de Israel é de Startup Nation, né? A nação da tecnologia, a nação das startups, né? O Naftali Bennett, o ex-primeiro-ministro, era oriundo desse mundo das startups. Em Tel Aviv você tem ali uma grande incubadora com recursos públicos para startups, então você tem vários aplicativos que surgiram lá, sei lá, o Waze, né, por exemplo, surgiu em Israel.
Então, essa proposta de reforma do judiciário estaria já prejudicando a confiança de investidores e especialmente dessas empresas de tecnologia. Aí, meu caro Matias, nós vamos para a Palestina com uma notícia de ontem, né, dia 26, em Jenin, né? Jenin hoje é uma cidade, porém a sua origem é como um campo de refugiados, né? Por isso que muitas vezes ela ainda é chamada de campo de refugiados, em que tropas israelenses deixaram 10 palestinos mortos numa operação que Israel classificou como uma operação contra integrantes, né, da Brigada dos Mártires de Al-Aqsa e também da Jihad Palestina, né, da Jihad Islâmica Palestina. Dentre os mortos, entretanto, está, né, uma senhora palestina de 67 anos de idade, que não tinha absolutamente nenhuma ligação com nenhum movimento político israelense, com nenhum movimento armado, israelense não, né, palestino, com nenhum movimento palestino, nenhum movimento armado. E isso gerou, obviamente, uma repercussão extremamente negativa, né? Segundo as forças israelenses, a operação começou, né, para deter integrantes da Jihad Islâmica Palestina e depois eles viram 2 suspeitos nas ruas que fugiram e então foram neutralizar esses suspeitos palestinos e no total o saldo foi de 10 mortos, o que, repito, né, foram 9 mortos, tá, meu caro Matias, desculpe. Nós temos 20 pessoas feridas, dessas 20 pessoas feridas, 2 estão em estado grave, porém as mortes confirmadas são apenas 9. Inclusive a manchete da Al Jazeera fala em 10 mortos, mas são apenas 9 no momento. Então, mais um episódio de violência, né, especialmente envolvendo Jenin, que tem sido um foco, né, de combates as autoridades palestinas, inclusive, classificaram esse episódio como um massacre, tá? E, por conta, né, após dessa operação, o Hamas e a Jihad Islâmica Palestina, lembrando que o Hamas e a Jihad Islâmica Palestina não são aliados, a gente já explicou aqui essa situação no ano passado, afirmaram que vão continuar o seu dever de proteger os palestinos. A Jihad Islâmica Palestina disparou foguetes a partir de Gaza contra o território israelense e, por sua vez, a Força Aérea Israelense utilizou drones para atacar posições da Jihad Islâmica dentro da faixa de Gaza, tá? Inclusive no campo de Al-Maghazi. E o Antony Blinken, o secretário de Estado dos Estados Unidos, né, anunciou que vai viajar ao Oriente Médio, que inclusive vai se encontrar com o Netanyahu, tá? Ele vai a Egito, Israel e Cisjordânia, vai se encontrar com o Netanyahu, vai se encontrar com autoridades palestinas também, para falar dos locais sagrados, de impedir uma escalada de violência e muito provavelmente agora vai falar desse último episódio em Jenin, né, que, repito, deixou uma senhora morta, enfim, uma senhora aí de 67 anos de idade. Vamos para a fronteira com o Líbano, meu caro Matias, tá? Onde também tivemos uma tensão entre forças israelenses e o exército libanês, em que a Unifil, tá? A operação de paz da ONU para a fronteira entre Líbano e Israel, teve que ser acionada, né, para garantir que não houvesse ali uma escalada na região da linha azul, né, que é a fronteira, não é a fronteira entre os dois países, porque não é uma fronteira demarcada, não é uma fronteira reconhecida, mas é a fronteira de fato entre Líbano e Israel, tá? O que aconteceu? Na última terça-feira, tropas israelenses estavam usando escavadeiras para construir ou fazer a manutenção, né, da cerca entre os dois países, e tropas libanesas agiram afirmando que as escavadeiras israelenses entraram em território libanês, cruzaram a linha azul na região de Kfar Kala, no sul do Líbano.
tá? E aí tropas da Unifil tiveram que ser acionadas por esse episódio. Também no Líbano, meu caro Matias, o ex-primeiro-ministro, o Hassan Diab, e outros integrantes do seu gabinete foram formalmente acusados de envolvimento de homicídio por conta da explosão no porto de Beirute de 2020. Tá? E no Líbano tem a tipificação de homicídio culposo, no caso? Imagino que tenha, mas a Al Jazeera não especifica aqui qual é a questão. E também, também envolvendo esse assunto, meu caro Matias, nós temos, alguns ouvintes nossos devem se lembrar, que ano passado nós tivemos diversos episódios de violência nas ruas do Líbano. Por quê? Porque os grupos cristãos libaneses, tá? E quando eu falo grupos cristãos, por dois motivos. Primeiro, pelo fato de que a política libanesa, né, ela é sectarizada, e segundo, porque muitos desses grupos são herdeiros, são continuidade dos grupos armados formados no contexto da Guerra Civil. Então, grupos cristãos israelenses estavam agindo em defesa, né, do juiz que está investigando o caso, né, o Tarek Bitar, enquanto grupos xiitas, especialmente ligados ao Hezbollah, estavam protestando contra esse juiz, afirmando que ele estava agindo de maneira, não apenas de maneira unilateral, mas que ele estaria intencionalmente visando grupos xiitas e pessoas xiitas, né, na sua investigação. E essa semana, o que aconteceu? O juiz Tarek Bitar continuou está continuando as suas investigações, determinou, né, a acusação do ex-primeiro-ministro, inclusive, porém, ao mesmo tempo, a Procuradoria do Líbano, tá, o seu procurador-chefe do Líbano, o Ghassan Oueidat, está agora acusando o juiz de abuso de autoridade e determinou que todas as pessoas detidas relacionadas ao caso da explosão de 2020 sejam libertadas, tá? Então, agora você tem ali uma briga entre o juiz e a procuradoria, o procurador-chefe da República Libanesa. Tá? Então, esse cenário continua, e aí nós tivemos mais choques entre manifestantes, apoiadores e críticos do juiz da investigação. E, meu caro Matias, o roteiro, né, nosso roteiro já está pronto, nós já temos, né, uma notícia no Breaking News, mas essa agora é um Breaking News mesmo, como você diz, é um sobre la hora. Por quê? 5 pessoas, tá, numa sinagoga em Jerusalém, foram mortas a tiros num ataque agora há pouco, tá? O criminoso / terrorista, potencialmente terrorista, inclusive a polícia está tratando como terrorismo, né? O terrorista foi morto pela polícia israelense, tá? O porta-voz do Hamas, Hazem Kassem, disse que, né, o Hamas não reivindicou o ataque, mas disse que era uma resposta natural ao crime conduzido pela ocupação em Jenin. Tá? Então, agora há pouco, nós tivemos 5 pessoas mortas num ataque a uma sinagoga em Jerusalém, infelizmente. Do Líbano, nós vamos para a Síria, com uma notícia também de hoje, na qual a Organização para a Proibição de Armas Químicas soltou, né, o seu relatório conclusivo, afirmando que foram forças do governo sírio que realizaram um ataque com cloro em 7 de abril de 2018, tá? Em Douma, que deixou pelo menos 43 pessoas mortas, né, e dezenas de outras afetadas pelo ataque. Da Síria, vamos para o Iraque, onde o premier, o Mohamed Shia al-Sudani, anunciou uma troca no comando do Banco Central iraquiano. Tá? O antigo presidente do Banco Central estava no cargo desde 2020, que agora será assumido por Mohsen al-Alak. Isso é devido a uma grande queda
né, no valor do dinar iraquiano nos últimos meses. Do Iraque, nós vamos para a Arábia Saudita, meu caro Matias. Quer dizer, mais ou menos para a Arábia Saudita. Né? Por quê? O Mike Pompeo, né, o Sesc Pompeo, antigo secretário de Estado do Donald Trump, antigo diretor da CIA, ele publicou o seu livro de memórias, né, essa semana. E assim, a gente já comentou isso aqui outras vezes, né? Todo pretenso candidato à presidência dos Estados Unidos lança um livro, né? Normalmente faltando 2 aninhos para eleição. E o mercado editorial também está com muito interesse com o antigo gabinete do Donald Trump, né? Ah, também tem isso. Mas nesse caso, o livro do Mike Pompeo foi publicado por uma editora relativamente pequena, né? Não teve, assim... Não virou um... Até agora não gerou muita celeuma. É assim. Né? Mas assim... Não tem buzz. Mas é impressionante. Todo pretenso candidato à presidência lança um livro, que deve ser boa parte escrito por ghostwriter, claro. Né? Então assim, a Elizabeth Warren publicou livro, sabe? Enfim. E no livro, o Mike Pompeo fala lá umas groselhas. E dentre as coisas que ele fala, é que o assassinato do Jamal Khashoggi, né, o jornalista saudita, crítico do regime, que foi morto em 2018 no consulado em Istambul, né, e que era colaborador do Washington Post. E tinha nacionalidade, né, dos Estados Unidos. E no livro, o Mike Pompeo, ele diz que o Khashoggi não era um jornalista, mas um ativista que apoiava o time perdedor, ou seja, tipo, no sentido de que ele era um democrata, sabe? Ele era, tipo, do outro lado, entendeu? Ele era da oposição ao Saúde. Pois é, e que muita gente fingiu ultraje sobre um assassinato que seria, tipo, algo corriqueiro, né? Normal. Pois é, normal. E que a mídia ficou mais engajada do que um vegano num abatedouro. Nossa. Tipo, analogia is my passion. Né? E aí muita gente criticou esse trecho do livro por motivos óbvios, né? Incluindo o repórter vencedor do Pulitzer, Tim Weiner, né? Dizendo que é um livro que pretende envenenar a política dos Estados Unidos. Então, comentários aí sobre a morte do Jamal Khashoggi. E isso explica por quê, né? Isso, não só isso que explica, né? Mas ilustra bem, né? Porque não vai acontecer nada com a Arábia Saudita, né? Mesmo tendo, né, cometido esse crime horrível. Supostamente cometido, tá? Antes que a embaixada processe nós. No Kuwait, o governo, né, o gabinete renunciou devido a um choque de posições com o príncipe do país e também com o premier, devido à necessidade de reformas fiscais. Tá? O governo quer fazer uma reforma fiscal, dizendo, a gente está precisando aqui de dinheiro, tá? O governo não está bem, e tanto o príncipe quanto o parlamento falaram, não, isso daí não precisa nada não, tá tudo bem. Então o governo renunciou. Foi uma descrição muito precisa, muito científica da crise no Kuwait. Do Kuwait vamos para o Irã, com 3 notícias, meu caro Matias. A primeira delas é que o Irã anunciou uma leva de sanções a 36 indivíduos ligados à União Europeia e suas organizações e também a cartunistas do Charlie Hebdo, como retaliação às sanções impostas ao Irã pelo protestos da morte da Mahsa Amini e também pelo fato de que o Charlie Hebdo publicou, né, cartoons satirizando os líderes iranianos. A outra notícia do Irã é que, segundo o Rafael Grossi, né, o chefão da Agência Internacional de Energia Atômica, o governo iraniano já teria material nuclear suficiente para produzir diversas ogivas nucleares.
tá? Ele que vai a Teherã, justamente semana que vem, e ele pediu para que os países europeus e os Estados Unidos retomem o mais breve possível o diálogo com o Irã, né, para um acordo que impeça o desenvolvimento de armas nucleares. E, finalmente, uma notícia de hoje, também no Irã, a embaixada do Azerbaijão no Irã foi atacada por um homem armado, 2 guardas ficaram feridos, um segurança do embaixador foi morto, tá? O ditador do Azerbaijão, o Ilham Aliyev, disse que o ataque à embaixada foi um ato terrorista, exigiu uma rápida investigação e que a embaixada seria esvaziada, né, até que a campanha anti-Azerbaijão que ocorre no Irã fosse diminuída. Né? A gente ainda vai falar mais de Azerbaijão e tal, mas lembrando, né, o Irã e o Azerbaijão também têm suas disputas, o Irã também é um aliado da Armênia. Lembrando que existe uma comunidade significativa de armênios no Irã, muito por conta da diáspora, justamente pós o genocídio de 1915. São cerca de... os números variam, né? Mas está na casa das dezenas de milhares no mínimo, né? E também tem uma província do Irã chamada Azerbaijão, né? Uma disputa ali pelo name rights, que nem a Macedônia do Norte. E nós temos uma grande comunidade judaica no Azerbaijão e que essa comunidade judaica do Azerbaijão, muitos deles são operativos de inteligência israelense, né? Então o Irã desconfia de pessoas do Azerbaijão, falando, putz, pode ser um cidadão do Azerbaijão, mas que é judeu e tem ligação com Israel. Um judeu azeri. Isso. É o Azerbaijão que compra muito armamento israelense também. Então tivemos esse ataque. O homem armado não foi identificado e não foi preso, tá? Ainda ele conseguiu fugir. Do Irã, nós vamos para o Paquistão, onde basicamente toda a população do país ficou sem energia na segunda-feira, tá? Devido a um apagão nacional, né? A gente já comentou, acho que 2 semanas atrás, né, que o governo paquistanês havia solicitado que as pessoas começassem a economizar energia, e agora tivemos esse grande apagão devido a problemas de manutenção no sistema de distribuição. E a rúpia, né, paquistanesa chegou no seu menor valor desde a década de 1970, e semana que vem teremos o anúncio de uma visita de uma delegação do FMI ao Paquistão. Do Paquistão vamos para o Afeganistão, justamente para atualizar sobre aquela onda de frio. Atualmente são pelo menos 165 pessoas mortas, ligadas diretamente ao clima, e também muitas mortes e pessoas que precisaram ser hospitalizadas por relações indiretas ao clima, como por exemplo pessoas que sofreram envenenamento por monóxido de carbono, por fazerem fogueiras dentro de casa, e também pessoas que sofreram queimaduras por queimarem combustível, tá? Do Afeganistão, a gente pega um avião, vamos lá para o norte da África, para outra ponta do chamado Grande Oriente Médio, já que essa semana teremos o segundo turno das eleições parlamentares tunisianas. Lembrando que no primeiro turno o comparecimento foi de cerca de 10% do eleitorado, com um grande boicote contra as medidas autoritárias, né, do presidente golpista Kais Saied. E para a gente fechar esse bloco, né, que teve várias notícias pesadas aqui, numa notícia mais leve, mais interessante, é possível, né, que no Egito tenha se encontrado a múmia mais antiga já conhecida, tá? Com mais ou menos 4.300 anos. Ela foi encontrada numa profundidade de 15 metros, tá? Em tumbas da 5ª e 6ª dinastia, na região de Saqqara. Tá? A múmia é de um homem chamado Recachepes, tá? E estava num sarcófago que havia sido selado e que estaria, né, de acordo com arqueólogos envolvidos com a descoberta, em ótimo estado de preservação.